Olá, oitavos anos, Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Sou Mixon, professor de Educação Física para mais uma aula, certo? Antes da gente iniciar, queria agradecer a todos. A gente finalizou o primeiro bimestre e, graças a Deus, ninguém ficou abaixo da média. Então, queria agradecer desde já a vocês pelo esforço, pela dedicação. A gente sabe que é difícil, muitos me mandaram a mensagem: professor, felizmente eu não consegui mandar aquela atividade, não consegui fazer aquela avaliação, é isso, aquilo, outro, mas atingiu a média, teve o seu esforço, atingiu a média, eu considerei o máximo que eu pude considerar. Vocês viram aí o meu vídeo explicativo em relação a como o processo que vocês foram avaliados, né? Então, agradeço muito a vocês, aqueles alunos que tiraram a nota máxima, parabéns, aqueles que não tiraram um pouquinho abaixo também, merecem parabéns. E a partir de agora, pessoal, a gente procurar melhorar o que já está bom, tá certo? Não vamos desanimar, não. Vamos melhorar. Ano passado foi um ano de aprendizado, vocês já estão basicamente acostumados a esse processo virtual, a ter esse trabalho virtual. Foi difícil, está sendo difícil para todos nós. Alguns conseguiram dar uma melhoradinha em relação à estrutura em casa para poder assistir às aulas. Outros, infelizmente, por conta das condições, acabaram não mantendo a mesma situação. Tem colegas nossos, colegas de vocês, na verdade, que não conseguem assistir a aula, que vão à escola pegar os telefões e tentar fazer as pesquisas em casa, mesmo sem acesso à internet, mas enfim, a gente tem que parabenizar, preciso parabenizar vocês pelo esforço, pela dedicação, por respeitar aí as nossas aulas, as aulas que eu envio, o trabalho, né? Tivemos muita entrega de atividades e muitas avaliações com notas boas, tivemos muitas notas boas, nota acima da média eu já considero muito boa, né, por conta das dificuldades. Quem tirou a média final tá ótimo, tá beleza, não vamos deixar baixar a bola não. Para quem tirou um pouquinho abaixo, vamos procurar melhorar e chegar a essa média máxima aí e não desanimar durante o ano. O ano apenas começou, primeiro bimestre acabou agora, vamos dar continuidade, ainda falta 3 e eu quero ver todo mundo aprovado no final do ano, certo? Então, pessoal, fica aqui meu agradecimento a vocês, minha felicidade por conta do trabalho, por conta dos resultados, e eu agradeço muito a vocês por isso, tá bom? Então vamos lá, antes que alguém chore aí, pelos agradecimentos, vamos dar continuidade à nossa aula em relação ao envelhecimento. Vamos para o que interessa aqui, né? Na verdade. Essa aqui foi nossa última aula, não sei se vocês lembram, foi antes do feriado Tiradentes, né? E a gente, depois do feriado, teve a nossa avaliação, né? Semana passada. Eu falei um pouquinho sobre envelhecimento saudável, o processo de envelhecimento saudável, vocês fizeram a redação e tudo mais, li as redações, foram ótimas, teve alunos que fizeram as 25 linhas, teve alunos que fizeram uma página, teve alunos que fizeram 2 páginas, o importante é não limitar o seu conhecimento, não limitar a tua opinião. Sua opinião é muito importante para mim, tá certo? Então agradeço muito por terem aceitado o desafio. Tiveram aqueles que escreveram 10 linhas, 15 linhas, eu também considerei, tá bom? Porque a gente sabe que é difícil, vocês nunca fizeram uma redação ou um texto expondo a opinião de vocês, então acredito que vocês não passaram ainda por esse processo, mas vão aprender. A educação física também faz parte desse processo de desenvolvimento do ser humano e a redação, uma redação de opinião, como foi, né, de opinião, é muito importante para saber o nível de conhecimento de vocês, e o nível de conhecimento de vocês é muito alto. Agradeço muito por terem aceitado os desafios, tá bom? Pessoal, vamos falar hoje sobre limitações físicas dos idosos. Então, o nosso corpo passa por um processo de limitação natural, né? Vocês prestarem atenção a vocês têm aí em média 14 anos, vocês já não têm o mesmo, mesma movimentação que vocês tinham enquanto bebê. Vai aumentar, vai
mudando o corpo, vai mudando o físico de vocês, e vocês vão tendo reduções ou aumento de desenvolvimento corporal, que é perceptível se vocês começarem a prestar atenção no desenvolvimento de vocês, no crescimento, vocês vão perceber as diferenças que vocês vão tendo ao longo do crescimento de vocês. Então é sobre isso que a gente vai comentar. Ao envelhecer, tem algumas limitações físicas que a gente vai comentar aqui, certo? A terceira idade está sendo chamada de melhor idade, por conta do envelhecimento saudável, que alguns idosos estão tendo consciência e envelhecendo de forma saudável. Ela inicia aos 60 anos, quando a maioria recorre à aposentadoria e possui uma mudança de rotina. Essa mudança de rotina faz toda a diferença na vida da pessoa quando se torna idosa. Ter ou não mais vitalidade e disposição nos anos seguintes, ou seja, ter ou não vitalidade após a aposentadoria é uma mudança de vida. Tem muitos que se aposentam e sabem viver tranquilamente após a aposentadoria. Veem na aposentadoria uma oportunidade de viver com saúde, de cuidar da sua saúde, de viver uma outra vida, ou uma vida melhor. Tem muitos que veem na aposentadoria, no momento que sai do trabalho, meio que um momento trágico na vida. E aí leva isso como um problema psicológico e vai tendo problemas em relação à sua vida. Ou seja, após a aposentadoria, existem duas linhas. A linha em que você vai ver uma vida diferente, onde você vai viver uma vida diferente, que você vai viver a vida realmente de forma saudável, e um momento da aposentadoria onde você vê que tudo foi retirado e que você tem que viver uma vida nova e que você não consegue se adaptar a essa vida nova. Então tem essas duas variantes. É muito importante que ao envelhecer você tenha consciência daquilo que você vai ter para o seu futuro, certo? E as funções do nosso corpo ao envelhecer? Quais são as funções? O que é que a gente ganha? O que é que a gente perde? O que é que a gente pode fazer? O que não pode ao envelhecer? Quero lembrá-los que comentei na nossa última aula sobre envelhecimento saudável, que a gente passa por um processo de envelhecimento desde o dia que nasce. Ou seja, a gente não passa por um processo de envelhecimento não é só quando a gente tem cabelo branco e que está velho e acima dos 60 anos. Passa por um processo de envelhecimento constante na vida da gente. A cada ano, né, aniversário que a gente faz, é uma idade a mais que a gente tem, que a gente está envelhecendo, né? Então a gente coloca aqui muito específico o idoso, a pessoa mais velha com cabelo branco, né? Mas também nas nossas vidas, nas vidas de vocês e na minha, a gente passa por um processo de envelhecimento constante, que a gente tem que ter cuidado também para não envelhecer de forma ruim, tá bom? Funções musculoesqueléticas e metabolismo, ou seja, funções musculoesqueléticas é o quê? Musculoesqueléticas é o quê? São as funções que os ossos e as musculaturas passam a ter constantemente. São mudanças que os nossos músculos e os ossos passam a ter de acordo com a nossa idade. E o metabolismo seria funções que nossos órgãos e tudo que gere o nosso corpo, os nossos órgãos, o nosso cérebro, o coração e tudo mais, passa a ter de acordo com as mudanças de fase na nossa vida, certo? Sobre isso, o envelhecimento conduz a uma progressiva diminuição de força e de flexibilidade, ou seja, são movimentos naturais que a gente acaba perdendo ao envelhecer. A gente passa a ter uma força máxima do corpo ao atingir a idade de 25 anos, aos 35 dos 35 aos 40 anos de idade, a força vai ficando mais estável, ou seja, vocês vão crescendo de criança até os 25 anos, vocês vão adquirindo mais força no corpo. Dos 35 aos 40, você mantém aquela estabilidade, ou seja, mantém numa linha reta a força do seu corpo, certo? A partir dos 40 anos de idade, o corpo vai sofrendo um rápido declínio, porque esse declínio depende de você tentar manter isso para diminuir menos e não muito rápido, chegando a 25% de perda máxima do corpo aos 60 anos. Levando em consideração que esse 65% de 100 não é muita coisa,
mas é 25, né, aliás, esses 25% de 100 é um quarto, vocês estão vendo na matemática aí, vocês são melhor de matemática do que eu, na verdade, é um quarto de 100%. Ou seja, 25% não é muita coisa, mas é 25%. Você tem perda de 25% da força do seu corpo e da flexibilidade. Então já é alguma coisa que você vai perdendo, mas isso, pessoal, é de forma natural. Agora a gente tem que trabalhar para perder isso de forma natural e de forma saudável, tá certo? Então tem muito cuidado em relação a isso. Além de um relativo enfraquecimento que é natural dos músculos e dos ossos, que a gente precisa ter mais cuidado ao envelhecer, muitos mecanismos hormonais diminuem suas funções. Ou seja, os hormônios vão diminuindo as funções e o ser humano vai tendo algumas relativas perdas, né? Por exemplo, a menstruação, no caso da mulher, vai chegando, os hormônios vão diminuindo, vai chegando a idade, vai aumentando a idade, a pessoa vai começando a envelhecer, os hormônios vão diminuindo as suas funções e vai chegar um ponto que, ao envelhecer, no caso da mulher, a mulher não tem mais o processo de menstruação como deveria ter, né? Então, tem essas mudanças hormonais. Com essas mudanças podem ser desenvolvidas doenças crônicas, até mesmo diabetes, por conta do enfraquecimento da mudança hormonal. O corpo fica mais fragilizado e aí fácil de obter doenças crônicas e até a diabetes. Então, é por isso que a gente bate sempre na tecla sobre envelhecer de forma saudável e que vocês conscientizem as pessoas idosas que vocês possuem em casa, que tem essa consciência em relação a envelhecer de forma saudável ou ter, durante o envelhecimento, uma vida mais saudável, tá bom? Durante o envelhecimento, temos alterações físicas e psicológicas, como redução de força, redução de volume muscular ou massa muscular, ou seja, a musculatura passa a ficar mais flácida, né, e diminuir aquela questão visual. Redução da unidade motora, ou seja, você passa a não ter mais coordenação motora como era antes. Muitas vezes começa uma certa tremedeira, dificuldade de fazer algumas coisas, mas isso vai depender muito, lógico, e ressaltando, da forma que você vai envelhecer, certo? Se você envelhecer de forma saudável, é lógico que isso vai demorar um pouco mais a acontecer. Mas isso aqui são coisas naturais, você passa a perder força, o volume de massa muscular passa a diminuir e as unidades motoras passam a dificultar. Ou seja, questões motoras de movimentos que você faria ou fazia quando era mais jovem, você já não faz quando está envelhecendo, quando é uma pessoa idosa, certo? Como amenizar ações do tempo? Como é que a gente vai mudar isso durante o tempo? Alimentação saudável e equilibrada é importante em relação a isso. Você tem que começar a se alimentar bem para ter um envelhecimento saudável, além das práticas de atividade física, melhoram na qualidade de vida e melhoram nesse processo de envelhecimento. Então, só praticar atividade física e não ter uma alimentação legal em casa ajuda? Não, não ajuda. Tem que ter os dois equilibrados. Você tem que ter uma alimentação saudável e também uma prática de atividade física que te ajude nisso. Mixon tem uma alimentação saudável, meu avô tem uma alimentação saudável, mas não pratica atividade física. O ideal era que ele fizesse algum tipo de prática de atividade física, mesmo que de forma leve, para que o corpo dele também movimentasse, né? Ele está tendo só uma alimentação saudável, no caso, uma pessoa idosa, está tendo só uma alimentação saudável, tudo bem, mas não está tendo um trabalho físico no corpo para que o corpo passe a ter uma vida útil mais saudável, né? Os órgãos estão bem, mas o corpo fora não está tão legal. E aí começa a gerar doenças crônicas, dores em articulações, dor de coluna e aí vai, né? Dor até de cabeça, né? Mas aí são questões que precisa de uma vida mais equilibrada. Alimentação saudável é bom, uma prática de atividade física. Não precisa ser um skate, não precisa, como o senhorzinho aqui está fazendo, não precisa para te voltar a jogar um futebol, jogar um vôlei e tudo. Basta ter uma prática de atividade física regular. Uma caminhadinha, tranquilo, tá bom. Ao invés de mandar alguém no supermercado
a pessoa mesmo ir, tá? Para até aproveitar esse tempo para caminhar, evitar transportes, e bicicleta bom para substituir uma moto, um carro, na questão de se locomover para outras, para outras regiões, e você ter uma prática de atividade física mais natural, tá certo? Lógico, lembrando que estamos num processo de Covid. Ah, mas como é que o Mixon está pedindo isso, o professor está pedindo isso, se estamos na Covid? Sim, estamos em processo de Covid, de distanciamento social, tá certo? Eu estou aqui falando como seria o dia a dia sem, mas beleza. Em casa também dá para fazer. Além da alimentação saudável, praticar uma atividadezinha assim no muro de casa. Ah, mas lá em casa não tem muro. Tem um corredor. Ah, dá para fazer sentado numa cadeira, uma atividade física, levantando o pé, abaixando os braços, um alongamento diário, alguma coisa dá para fazer de atividade física em casa nesse isolamento social, tá bom? Então, ter cuidado em relação a isso. Benefícios da atividade física no processo de envelhecimento: melhora o condicionamento cardiovascular, ou seja, o sangue ele vai correr melhor nas veias, até porque evita que a veia tenha gorduras e tudo mais, entupimento de veias, né? Aumento da força muscular, você vai ter uma perda considerável, que a gente colocou a porcentagem, mas você praticando atividade física, essa porcentagem pode diminuir um pouco mais, e você pode ter sua força praticamente estável, né? Manutenção ou desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e até da flexibilidade, incentivo ao contato social e prazer pela vida, ou seja, ao praticar atividade física, você tem contato com as outras pessoas, lógico, sem ser no período de pandemia, né? Logicamente. E você tem com quem conversar, com quem dialogar, isso causa um prazer maior pela vida, né? Você se sente mais útil, né? Diminuição da ansiedade, do estresse, da insônia, da depressão, aumento da autoestima, porque você vai se ver bem, tranquilo, a pessoa que está envelhecendo, vai se sentir bem, vai se sentir melhor, com a autoestima lá em cima, além de melhorar na capacidade mental, porque você passa a esquecer problemas que poderiam afetar a capacidade mental do idoso e você passa a ter uma mente mais limpa, ocupada com outras coisas, tá bom? Restrições referentes à atividade física, que o idoso tem que tomar cuidado. Sempre é necessário verificar a existência de patologias associadas, ou seja, de alguma doença que possa afetar aí, ou seja, primeiro então, antes de praticar atividade física, no caso do idoso, é bom ir no médico, é bom procurar um médico para fazer uns exames periódicos e saber se está liberado ou não para fazer essa atividade física. Antes da prática de atividade física, o idoso deve passar por uma avaliação médica, exames periódicos e tudo mais, para ter essa liberação para fazer atividade física, porque muitas vezes a gente, enquanto jovem, a gente não tem muito respeito pelo nosso corpo, e a gente vai causando abusos, e aí quando a gente chega à fase idosa, a gente vai percebendo que a gente sente algumas coisas que a gente fez no passado, então a gente tem que procurar saber o que é, as dores que a gente sente e tudo mais, passar no médico para passar para ele nos avaliar, para a gente ver o que está acontecendo, avaliar a pessoa idosa e ver o que está acontecendo, se pode ou não pode fazer atividade física, tá certo? Então, atividades sugeridas para uma pessoa idosa que quer envelhecer de forma saudável, atividades aeróbicas de baixo impacto, né? Como caminhadas, hidroginástica, danças, ginásticas localizadas, musculação e alongamentos. Musculação, pessoal, muitas vezes a gente pensa, né? Musculação é sempre ir lá pegar ferro e puxar aquele ferro pesado. Não. Você tem que chegar, o idoso tem que chegar lá e entender que a musculação é apenas preventiva, de melhoramento para a saúde. Então, não adianta pôr um peso maior do que suporta. Chega lá, pôr um peso que seja agradável e que dê para movimentar a musculatura e praticar a sua atividade física de forma saudável e tranquila. Riscos na atividade física para uma pessoa que é idosa, de terceira idade, sobrecarga, que é o que a gente comentou na musculação. Chega lá, vê os mais jovens levantando um peso que ele não suporta e ele quer ser jovem também e pegar a mesma quantidade de peso. Então, isso pode causar um problema. Intensidade demais na atividade pode causar problemas. Intervalos maiores
ou menores, dependendo da atividade que você está fazendo, que o idoso está fazendo, pode causar um problema. Números de sessões que vai fazer a atividade, no caso, tem que ter muito cuidado, né? Entre uma e outra, quantas sessões eu tenho que fazer desse exercício, quantas aquela tem um tempo de descanso e tudo mais. Número de repetições e surgimento de lesões durante a atividade física pode causar um problema aí, né? No caso do idoso que quer ter um envelhecimento saudável. Recomendações importantes para esse idoso que quer ter um envelhecimento saudável, né? Usar uso de roupas e calçados adequados, sempre beber água, praticar atividades físicas apenas quando estiver se sentindo bem, tá certo? Fui fazer atividade física ontem, acordei hoje todo quebrado. Vou fazer? Não, fique em casa, descansa um pouquinho e todo no outro dia vai fazer atividade se não tiver sentindo nenhuma dor. Iniciar a atividade sempre de forma lenta e gradual, aí vai crescendo um pouquinho, aos pouquinhos, né? De acordo com o que o corpo vai acostumando, vai crescendo. Evitar cigarros, remédios não recomendados e bebidas alcoólicas. Respeitar os limites do corpo, não adianta fazer o idoso querer fazer mais e até nós mesmos. Esse recado aqui serve para nós também, para mim, para vocês no caso. Respeitar os limites do corpo. Se eu não estou aguentando mais, respeitar aquele limite, dar uma paradinha ali, no outro dia eu volto, e assim vai seguindo a vida bem com saúde, saúde sempre. Alimentar-se muito bem, tá certo? Alimentar bem, alimentação super saudável, tranquila. Tem como a gente se alimentar bem, saudável, de forma barata também, tá certo? Não vai passar fome e vai se alimentar de uma forma saudável, tá bom? Importância da atividade física para o idoso. Um componente de grande importância para a vida saudável do idoso é a atividade física. O treinamento físico não pode restaurar tecidos que já foram destruídos. Ou seja, é, ao longo que a gente vai envelhecendo, algumas células e tecidos do nosso corpo, de musculatura, eles vão também envelhecendo e vão quebrando. A atividade física, ela não recupera isso que a gente perdeu. Ela dá uma manutenção, tá certo? Ela mantém as coisas como está, certo? Ela não recupera o que a gente já perdeu. Atividade física pode proteger o praticante de inúmeras doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. Em alguns casos, a idade biológica pode reduzir em até 20 anos, ou seja, o idoso que é praticante de atividade física desde a fase infantil, 13, 14 anos, que é a idade de vocês, e hoje ele atinge 60 anos, praticante de atividade física, ele pode aparentar não ter a idade que ele tem. Por quê? Por conta da atividade física que ele pratica. Ele vive uma vida saudável, e aí por isso que muitos brincam, né? Tenho 90 anos, mas com carinha de 40, né? Então pode parecer muito isso. Expectativa de vida é mais incrementada, ou seja, se a expectativa de vida era de 60 anos, pode aumentar para 100, para 120 anos. Então, por conta da atividade física e da vida saudável que essa pessoa leva. Condições debilitantes são adiadas, ou seja, é a mesma de cima, certo? A mesma tópico de cima. Se por acaso você, por conta da vida, da rotina que você tinha, a sua perspectiva era que você tivesse uma vida não tão boa enquanto idoso, sentindo dores e tudo mais, ao você praticar atividade física e viver uma vida adequada e saudável, essas condições debilitantes elas são adiadas mais para frente, certo? Biologicamente elas são adiadas mais para frente. Com a atividade física ocorrem muitos ganhos na qualidade de vida também. A gente é perceptível isso, né? Uma frasezinha, ótimo será quando todos os nossos idosos souberem a importância da prática de praticar atividades físicas, mas não basta apenas eles saberem. Todos nós temos que pôr em prática para que todos tenham uma vida melhor, saudável e mais longa. Esse recado serve para todos nós, né? Enquanto a gente não souber que a atividade física ela nos ajuda a ter uma vida saudável, na nossa vida não pode ser, não vai ser tão prolongada e tão saudável assim. Mas quero também ressaltar que a atividade física não é o único meio. A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter uma vida sem estresse,
A gente precisa ser praticante de atividade física e precisa de outras coisas que também sirvam para que a gente tenha uma vida saudável e um envelhecimento saudável. A atividade física ela não é o único, ela é um meio, ela não é o único meio para ter uma vida saudável. Ela é uma ajuda, mas ela não é a única opção, tá bom? Quero que vocês entendam isso, certo? E a gente chega à nossa atividade, certo, pessoal? A atividade será entregue lá no Google Sala de Aula, tá certo? Vocês vão escrever todas as perguntas no caderno, respondê-las de acordo com o que a gente acabou de falar na aula, tirar uma foto e mandar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vai valer como a tua pontuação para entrega da atividade e a tua frequência, certo? Vamos lá, questão 1. O que acontece com as funções músculo-esqueléticas do nosso corpo ao envelhecer? Eu falei lá atrás, só dá uma olhadinha, tá bom? Questões musculoesqueléticas são as mudanças que acontecem e as limitações que o nosso corpo tem de acordo com os músculos e os nossos ossos, certo? Quais as alterações mais evidentes na estrutura óssea de uma pessoa idosa? Está lá atrás também, só dá uma olhadinha. Questão 3. Como amenizar as situações tempo em nosso corpo no processo de envelhecimento? Eu acabei de comentar também em relação a como amenizar esse desenvolvimento do nosso corpo de acordo com o tempo. Eu comentei lá atrás também. Quais os benefícios da atividade física para o corpo de uma pessoa idosa? Acabei de falar também, só dá uma olhadinha aí no vídeo, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhadinha sobre os benefícios da atividade física para uma pessoa idosa. Qual a importância da atividade física ao envelhecer? Também falei agorinha também, só dá uma voltada aí no vídeo, tá bom? Diga quais as recomendações e os riscos da atividade física para uma pessoa ao envelhecer. Tá aqui eu acho que 2 slides aqui atrás, tá bom? Então só dá uma olhadinha aí, responder. Qualquer dúvida pode entrar em contato, estou à disposição, tá certo, pessoal? No mais um abraço, muito obrigado pela aula de hoje. Se cuidem, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.